Olha a gente aqui de cenário novo. Tudo pra mim, olha que lindeza. Tudo bom, minhas belezinhas? Vamos falar um pouquinho hoje de interseccionalidade. Se você não assistiu os vídeos ainda sobre grupos de dominância e grupos minorizados e de privilégios e não está muito familiarizada com esses termos, dá uma olhadinha nos vídeos e depois você volta, porque senão o conteúdo desse vídeo pode ficar um pouquinho confuso. Pode ficar tranquilo que eu te espero aqui, é só você ir lá e dar uma olhada e depois a gente conversa, tá bom? Então vamos lá. O que é interseccionalidade? A interseccionalidade ela é um cruzamento ou uma sobreposição ali, uma intersecção de identidades sociais e de sistemas de opressão. Tá, mas o que isso significa? Você lembra que nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho que aqui no Brasil a gente tem um sistema que ainda é muito pautado no padrão eurocêntrico e que a nossa sociedade é, portanto, ainda muito machista, racista, capacitista, etarista, gordofóbica e que existem essas diferenças entre um grupo padrão e os grupos de minoria? Pois é. Quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente está falando que quando uma pessoa tem em sua identidade social mais de um grupo de minoria, esses sistemas de exclusão, esses sistemas de discriminação que ela vai acabar sofrendo em detrimento, de estar fora desses padrões, elas vão acontecer de forma simultânea. Ou seja, eu não posso falar de sistemas de opressão, de sistemas de discriminação e marginalização de maneira separada, porque na vida prática, no nosso dia a dia, todos esses sistemas vão ser experienciados ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Justamente por conta da interseccionalidade, por esse cruzamento de diferentes formas de opressão e marginalização, cria-se níveis de acesso ou não a privilégios e vantagens sociais. Por exemplo, eu sou uma mulher. Isso me coloca num grupo de minoria, mas eu sou branca, hétero, cisgênero e não tenho nenhuma deficiência. Todos esses itens são grupos de dominância, então eu estou dentro do padrão em algumas características, mas sendo mulher eu estou fora do padrão em outra característica. Isso já me coloca numa posição de desvantagem, por exemplo, em relação a um homem que também é branco, sem nenhuma deficiência, hétero e cisgênero, mas eu vou ter mais acessos a oportunidades, a espaços de poder e a todos esses privilégios do que, por exemplo, uma mulher que é negra ou uma mulher que é lésbica ou até um homem negro, gay, com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas que eu mencionei, elas vão acumular em suas identidades sociais mais grupos de minoria, ou seja, na prática, elas vão estar lidando com mais sistemas, mais formas de opressão do que eu. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, em toda essa questão de desenvolvimento, ter acesso aí a esses espaços, privilegiados, se a gente for fazer uma analogia com uma corrida, vamos colocar aqui, a gente tem a pessoa A, que é um homem branco, cisgênero, hétero, e uma pessoa B, que é uma mulher negra, lésbica. Qual dessas pessoas vocês acham que vão ter mais obstáculos, mais barreiras no momento aí de se desenvolver na vida, no profissional, no social, enfim, e qualquer espaço da nossa sociedade? A pessoa B. Por quê? Porque essa pessoa vai estar lidando com o racismo, a LGBTfobia. Então, essa pessoa, ela vai ter que lidar com todas essas opressões, essas marginalizações ao mesmo tempo. Não é possível ela lidar só com sexismo, ou só com racismo, ou só com LGBTfobia. Por quê? Porque todas essas características compõem a identidade dela. Então ela vai sofrer com isso todo o tempo e de maneira simultânea. E é muito importante que a gente pense também que, dependendo do contexto social, algumas opressões, alguns sistemas de marginalização vão ser mais pesados, mais fortes do que outros. Mas isso não significa que a gente deva criar uma hierarquia do tipo, então tal opressão é pior do que essa, então a gente tem que focar em uma e deixar a outra para depois, para quando a gente resolver a primeira. De maneira nenhuma. Não é uma competição. A gente só precisa pensar que algumas opressões vão vir de maneira mais agressiva do que outras, mas quando a gente pensa em combate, é necessário que a gente pense em todos. Não se pode excluir um recorte ou outro e dar um nível de importância maior ou menor para esses sistemas. Tem que tomar muito cuidado com aquele discurso de nossa, mas somos todos iguais.
Por quê? Porque mesmo dentro de um grupo de minoria, por exemplo, mulheres, você vai ver ali uma pluralidade muito grande de outros recortes, que podem significar mais vantagens ou mais desvantagens sociais. A partir do momento que eu penso no modelo único, então se eu falar mulheres e só pensar, por exemplo, em mulheres brancas, cisgênero, magras e hétero, eu estou excluindo toda uma gama, por exemplo, de mulheres que são negras, mulheres que são transgênero ou transexuais, mulheres que têm alguma deficiência. Então, a partir do momento que eu penso no modelo universal dentro de uma identidade, eu estou excluindo muita gente, eu estou invisibilizando muitos outros recortes. Então a gente não pode pensar que somos todos iguais mesmo estando dentro de um grupo identitário, porque dentro de cada grupo existem várias outras particularidades e várias outras intersecções desses modelos de opressão. E por que é tão importante que a gente pense na interseccionalidade na hora de pensar em soluções também? Porque quando eu estou criando políticas e diretrizes, a respeito da garantia de direito de algum grupo de minoria, se eu não abarco, se eu não estou ali abraçando todos os recortes que estão ali dentro deles, fazendo esse cruzamento, essa solução que eu estou pensando, ela ainda vai ser limitada, ela ainda vai deixar de fora alguns grupos, mesmo que eu queira ali equiparar esse sistema desigual. Então, quando a gente está pensando em solução, é muito necessário que a gente pense em todos os recortes para que todo mundo tenha de fato acesso a essa solução, a essa equiparação aí de direitos. Por mais que eu esteja em um grupo de minoria, pode ser que eu esteja em vários outros grupos de dominância, o que vai me garantir direitos e vantagens. Existem pessoas que não vão poder contar com esses direitos, com esses privilégios, mesmo estando no mesmo grupo que eu. Então é necessário também que a gente pense de uma forma mais plural. Então é isso que eu tenho para falar de interseccionalidade. A gente realmente não vai se aprofundar muito, porque como eu já falei aqui, não é a nossa intenção se aprofundar demais nesses conceitos, mas caso você tenha interesse em estudar um pouco mais, vou deixar um TED Talk da Kimberlé Crenshaw, que foi a mulher, feminista negra que trouxe esse tema, que trouxe todo esse conceito e o estudo sobre o que é interseccionalidade, e também o livro Interseccionalidade, da Carla Cottireni, que explica com mais profundidade um pouco desse tema. E na semana que vem, volto aqui pra gente falar um pouquinho sobre aliados, sobre como usar o nosso espaço de privilégio, o nosso espaço de poder, em prol de grupos que não estão tendo esses mesmos privilégios, mas claro, de maneira muito consciente, não querendo bancar o herói de ninguém e se entendendo realmente como parte do problema e querendo ser parte da solução. E eu espero você lá, tá bom? E agora me conta aqui nos comentários, você já conhecia o termo interseccionalidade, já estava familiarizado com ele ou não? Se você não se inscreveu no canal ainda, não perde tempo, se inscreve, já ativa as notificações. Não deixa de compartilhar esse vídeo também com quem talvez não conheça esse termo e possa se interessar pelo assunto. E eu te vejo na semana que vem pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.